Vamos lá, galera. Situação de duas tabelas fato, onde você tem... Bom, aqui estou usando contas a pagar e contas a receber. Aparentemente, as duas tabelas têm a mesma quantidade de colunas. Caso não tenha, você tem que preencher, tá bom? Ou dar um concatenar aí para que as tabelas fiquem no mesmo lugar, tá? No caso aqui, eu tenho dimensões que são similares e elas podem entrar na mesma tabela fato. Então, por exemplo, eu tenho cliente, né, em contas a pagar, tenho cliente também em contas a receber. Ou no caso em contas a receber, por exemplo, em vez de cliente, eu teria, no contas a pagar, né, eu teria fornecedor a pagar. Então, fornecedor. Esse campo aqui, ele pode entrar comigo na tabela fato de uma vez, tá? Então, vou colocar aqui como tabela fato, né? Esse aqui é o receber. Vou deixar receber aqui só para observar que é o contas a receber, mas vou chamar ela de fato, tá? Aí nessa tabela fato, eu vou ter o contas a pagar com colunas similares. Só vou ter o fornecedor aqui que é diferente e, sei lá, posso colocar aqui outra coluna que é diferente. Posso colocar aqui se pagar para identificar que é a tabela de contas a pagar. Então vou chamar aqui de essa coluna de tabela e essa aqui de contas a receber. A ordem não importa, tá? Você pode colocar em qualquer lugar. O ideal é que seja igual, né, ou no final, mas vou colocar aqui em lugares diferentes para mostrar para vocês que não importa, tá? Quando você tem o mesmo nome de coluna, quando você concatena, ela cai no mesmo lugar, tá bom? Então aqui eu tenho a tabela fato, vou dar um concatenar, fato. Beleza. Quando eu fazer isso, deixa eu apagar aqui, apaguei tudo. Quando eu der a carga nesse modelo, as minhas tabelas, tanto contas a receber quanto contas a pagar, vão ficar dentro de uma tabela fato só, tá bom? E todos os meus cálculos eu consigo fazer, que nem aqui eu tenho o valor. Então, tenho o valor de contas a receber, tenho o valor de contas a pagar dentro dessa coluna valor, tá? Eu vou conseguir fazer a soma utilizando aquele identificador de tabela, que estava se pagar e se receber, ou então, se for necessário, tá? Você pode diferenciar essa coluna, sei lá, valor se pagar e valor se receber. Você pode dar dando alias para diferenciar esses valores, tá? Se receber. Beleza. Colocar, foi. Mais um. Aí você vai ter o se receber e se pagar de um jeito diferente, tá bom? Se receber, se pagar. Bom, quando você tem duas datas também e quer filtrar elas por um mesmo lugar, tá? Então, eu tenho aqui, vou tirar aqui o contas a pagar e contas a receber, só para facilitar o exemplo, mas se você tiver mais de uma tabela fato também não tem problema, tá? Bom, eu tenho aqui a minha data, então eu vou chamar ela de data de envio, alguma coisa assim. Eu posso chamar, e eu tenho a data de recebimento. Então, data de envio, data de recebimento. E eu vou colocar mais uma data aqui, uma data de logística. Logística. Legal. Nessas situações aí que a gente tem a data de recebimento e data de envio e data de logística, às vezes você tem três gráficos e quer filtrar eles através de um campo, né, que seria um campo de data universal. Tudo bem? Como se fosse uma data universal. Como é que você vai fazer para criar uma tabela que corresponda a essas três datas dentro de uma mesma data universal? Você vai ter que fazer como se fosse um modelo de data canônica, tá? Ou link table, como você preferir chamar. Mas no seu calendário, por exemplo, você vai ter que ter uma chave que representa essas datas aqui, tá? A combinação dessas três datas, tá bom? Então, eu vou criar uma chave aqui que representa a combinação dessas três datas, tá? Eu tenho aqui o meu load, aí eu vou dar mais um load aqui para cima, só para criar um campo a mais, tá bom? Então, load asterisco, vírgula, aí eu vou criar aqui um hash 128, só para me chamar de chave. E eu vou colocar aqui a data de envio, vou colocar a data de recebimento, e eu vou colocar a data de logística, tá? Data de envio, recebimento e logística. Essa aqui vai ser a minha chave de data. Então, chave de data. Ponto e vírgula. Como eu não estou colocando um load embaixo, tá? Para quem nunca viu esse comando de preload, a tabela
que esse load aqui recebe, que esse load superior recebe, é exatamente a tabela que é formada aqui embaixo, tá bom? Então ele recebe essa tabela de baixo aqui e faz esse tratamento. Bom, depois que eu tenho essa minha chave, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer aqui uma tabela de calendário, ou calendário canônico, tá? E dentro dessa minha tabela de calendário, o que eu vou fazer? Eu vou carregar um campo data com as informações da data de envio. Então, vou dar aqui o load envio, tá? Esse load envio vai ser a minha data, a data universal, né? Sei lá, data universal, ou como você preferir chamar. E aqui eu vou carregar o meu campo chave, tá bom? Então, o meu campo chave de data, ele vai carregar também, que ele vai se ligar com a minha tabela fato. Então, vou dar um distinct. Então, eu tenho aqui a data universal, a chave de data, vou dar aqui o residente, e vou trazer a minha fato. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu preciso carregar mais 2 vezes com a informação da data de recebimento, tá? Então, vou trocar o envio aqui, ó, por recebimento. Ele vai continuar sendo meu campo universal, tá? E vou trocar aqui a logística por data de logística. Então, vou colocar aqui logística, tá bom? Assim, como é que vai ficar o seu modelo de dados? Então, carregando aqui. O seu modelo de dados, aqui no visualizador de dados, vai ficar nesse formato. Olha, a data universal, ela vai ligar através da fato com a chave que você criou, que é a combinação daqueles 3 campos que você quer filtrar de uma vez. E aqui a gente vai ter o campo data universal. Sempre que você for filtrar alguma coisa utilizando a data universal, isso vai impactar tanto a data de recebimento, de envio, as datas que foram combinadas aqui, tá? Então, se você filtrar 29/6/2019, isso vai significar que você está filtrando 29/6/2019 para envio, recebimento, tá? E logística, que são as minhas 3 datas que eu tenho aqui. Quando você for fazer esse filtro, vai impactar essas 3 datas. Então, se você tiver a data do dia 29 ou em envio, ou em recebimento, ou em logística, esse resultado vai aparecer. Então, fique atento a esse filtro, tá? Isso aqui, na verdade, é uma solução para quando você precisa, tá bom? Mas aí você pode ter a tabela de data canônica e você pode ter uma tabela de data, sei lá, a data que seria a principal, que é a data do fato, né? O fato gerador aqui, por exemplo, é o envio. Então, você pode ter uma tabela de data principal apartada, tá bom? Você pode, nada contra você fazer um master calendário também, tá? Então, você pode fazer aqui um master calendário. Aí, pronto, fiz um master calendário aqui em cima da data de envio, né, com distinct. E na modelagem, ela ficou como, aqui, ó, ligando através da data de envio, tá? Aproximos aqui. Então, ela ficou ligando aqui através da data de envio e não da chave data, tá vendo? Então, para gráficos de período, comparação, etc., vou utilizar aqui a Master Calendário, tá bom? Há um outro modelo que pediram aqui, deixa eu desenhar rapidinho. Então, seria sobre esse outro modelo onde você tem fato, vendedor, supervisor, produto e consultor. Em casos, eu acredito que a tabela consultor e vendedor, ela tem mais do que somente 2 colunas, tá? Se você tiver mais do que somente 2 colunas, eu recomendo deixar elas separado, tá bom? Consultor e vendedor. No caso da tabela produto, eu acredito que tenha também muitas colunas, que são classificação de produto, etc, sei lá o que, modelo de produto. Então, como tem dados segmentados de produto, também recomendo que deixe separado, tá bom? Essa tabela aqui, supervisor, que está ligando com o vendedor ID, você pode ver aqui, ó, que o vendedor ID ele liga nas 2 tabelas, tá? Tanto na fato quanto na tabela vendedor. Para esse caso aqui, eu acredito que o supervisor ele não tenha mais do que 2 colunas, tá? Talvez tenha até 3, mas eu engataria essa tabela de supervisor aqui na tabela de vendedor, tá bom? Então, em vez de eu carregar esse modelo desse jeito, como é uma tabela dimensional, a tabela de vendedor, tá? Daria para ligar ela. Então, eu posso dar aqui um left join na tabela de vendedor e juntar elas no modelo final, tá bom? Porque é uma tabela que não vai onerar muito, considerando que seja uma tabela dimensional, tá? Aí eu posso ter a dimensão de supervisor aqui direto no vendedor e isso não vai atrapalhar a minha performance do aplicativo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí, espero ter tirado as dúvidas
e até um próximo vídeo. Muito sucesso aí para todo mundo, tá bom? Valeu!